Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gessé Júnior, eu sou um teólogo, eu tenho pós-graduação em Ciências da Religião e tenho esse encontro com vocês aqui na internet de segunda a sexta-feira através do Sobral Pop News e também no YouTube, no canal chamado Arqueologia da Fé. É um encontro que nós temos aqui semanalmente sobre a ação do Espírito Santo de Deus para conversarmos um pouco sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre com um único intuito, de levar a mensagem de Deus, na esperança de um sincero arrependimento e de uma crença no Filho dele, Jesus Cristo. Porque pelo arrependimento e na crença do Filho dele, vocês encontram a salvação. Estamos na semana do Natal, hoje dia 24, véspera de Natal, e inevitavelmente eu teria que abordar esse assunto, não diria nem inevitavelmente, mas de um modo inevitável e agradável. Hoje o tema do pensamento do dia será uma rápida reflexão sobre a vida. Que vida é essa? A vida da manjedoura para a cruz. Manjedoura e cruz. Sempre a gente, de um modo meio equivocado, a gente coloca a manjedoura como vida, a cruz como morte, manjedoura como uma benesse, uma coisa boa, cruz como dor, sofrimento. Aparentemente é assim, mas em verdade e espírito é uma coisa só. Tanto a cruz como a manjedoura, tanto a manjedoura como a cruz, elas se interligam como o Velho e o Novo Testamento. Não há cruz sem manjedoura e vice-versa. Não haveria a manjedoura se no final a cruz não vencesse. Na manjedoura nós temos um Cristo que vive, vamos dizer assim, de uma vida pessoal, integrada à sua família. E na cruz nós temos o mesmo Cristo numa vida comunitária, de uma cruz material para uma manjedoura material, vamos usar esses termos, e para uma cruz espiritual, de si para a comunidade. Nesses dois parâmetros, nessas duas distâncias interligadas, Cristo nos mostra a sua verdade. Vejamos o texto. Esse texto que a gente vai ler agora, por si só já dariam várias pregações, várias ministrações. A gente poderia abordar de diversas formas, mas vamos contemplá-lo dentro dessa perspectiva manjedoura e cruz. A passagem que eu vou destacar para vocês, que está no nosso texto, está lá em João, Evangelho segundo São João, capítulo 12, versos 23 a 25, e diz o seguinte: E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. De que forma? A gente se pergunta. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, nosso coração, não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Se a sua vida não é esse grão de trigo, que ao encontrar Jesus Cristo, encontra a morte carnal, encontra a morte do pecado, encontra a morte do erro, do engano, da ilusão, e renasce, e revive, e se reestrutura em Cristo, dando muito fruto. Se isso não acontecer, ele vai ficar só. Você fica só, relegado ao pior dos destinos, que é nunca ter encontrado verdadeiramente a Jesus Cristo. Jesus nunca ter participado em verdade, em espírito da sua existência. E continua a passagem dizendo: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Se eu me amo, se eu minha existência eu quero perdê-la, Jesus nos fala no aspecto, no âmbito
material, da ilusão. Se você não abdica, se você não se desfaz através do Espírito Santo de Deus, da sua existência carnal, dos seus desejos de homem, de ser humano, tão limitados, tão pequenos, e passa a viver a realidade da cruz, a vida em Cristo, você está decretada a sua derrota. E quem neste mundo que nós vivemos, mundo de carne, matéria, ilusão, superficialidade, odeia a sua vida, ou seja, quem aqui está e abdica de tudo pelo reino de Deus, pela realidade divina no Cristo crucificado e ressurrecto, guardá-la a sua vida para a vida eterna. E foi isso que Cristo fez. De uma manjedoura, de uma vida, vamos usar esses termos, limitadas à sua família, chega à idade de um trabalho público, aos seus 30 e poucos anos, e passa a agir em nome do reino de Deus. Vem em todo um preparo, não pense que de repente a coisa acontece, há todo um preparo de Deus na vida dele, e ele aguarda o momento certo, ou seja, o momento que Deus a ele propõe. Esse momento é glorificado, vamos usar isso, glorificado pela presença do Espírito Santo, através do batismo dele com João Batista lá no Jordão. Lembra dessa passagem? Então, neste instante em que Deus se faz presente de uma forma incontrolável na vida dele, a vida pública dele começa e ele parte da manjedoura para a cruz. É sobre isso, é sobre esse aspecto que todo o texto vai trabalhar, todo o texto vai mostrar que manjedoura e cruz são presentes de Deus na pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, tanto a manjedoura como a cruz. Ao seu tempo de você estar na manjedoura, e esse tempo que você está na manjedoura sendo cuidado, tendo todo aquele preparo de Deus, esse tempo é benéfico e será utilizado para lhe levar à cruz. Manjedoura, ela é o prenúncio da cruz, porque na manjedoura ela acolhe e ela recolhe em si a verdade, que é o próprio Cristo, que é você em Cristo. Quando você se arrepende de seus pecados e passa a crer em Jesus, Deus faz todo esse trabalho através do Espírito Santo dele na sua vida, lhe capacitando a sair dessa manjedoura, que é esse primeiro contato com Cristo, e lhe fazer trafegar na via da cruz, porque sem cruz não há ressurreição. No texto a gente vai ver muito bem isso, que são duas realidades inseparáveis, nascimento e morte de Jesus, porque em fundamento, em essência, são duas maravilhas de Deus, esse momento de nascimento, esse momento de morte de Cristo. Nesse instante lembrei dos testemunhos de Jeová, que eles fazem a celebração da morte de Cristo. Muita gente não entende, mas é maravilhoso também celebrar esse instante, como nós celebramos também a questão do nascimento de Cristo. Por quê? Porque nesse entrosamento do nascimento e morte de Cristo, a gente vê uma realidade de Deus que começa bem, através da manjedoura, e acaba melhor ainda, através da cruz, morte e ressurreição ao terceiro dia. Nesse texto, nessa época de Natal, o que vai ficar para você é que a manjedoura é um depósito de nossa alma, de nossos desejos, de nossos sentimentos, de nossas esperanças na cruz. Sabe? É uma migração, é um transporte, é um caminhar da nossa vida pessoal lá na manjedoura, para depois desse encontro com Deus, na ação do Espírito Santo, nessa consciência,
desse trabalho para uma vida pública, comunitária na cruz, de cruz. Em nenhum momento é fácil, mas é maravilhoso. É simplesmente indescritível a honra que nós temos de sofrer por Cristo. Nós não somos doentes, nem loucos, nem masoquistas, mas quando se sofre por Cristo na cruz, temos a real noção, o real sentido do que é a vida. Estar crucificado com Cristo, este é o sentido da vida. Para isso a manjedoura nos leva. E continuando no texto, o texto vai de uma forma elaborada trabalhando com todos esses aspectos. Mostra-nos esse despertar, essa conscientização do homem como o verdadeiro Natal, esse nascimento. Nascimento de quem? De Cristo em nós, através do Espírito Santo de Deus, nessa transformação, nessa reestruturação que Ele nos faz, por amor, com amor. Como eu falei, saindo de uma vida material para uma vida completamente espiritual. Então, eu peço a vocês, olhem o texto e o comparem com as Escrituras. Vocês vão perceber como há esse enlace da manjedoura com a cruz. E se você perceber esse enlace, você vai ser verdadeiramente feliz. E por falar em felicidade, também quero desejar a todos felizes festejos espirituais. Comam da carne de Cristo, bebam do sangue de Cristo nessas festas do nascimento de Cristo. Não importa a questão humana, se realmente foi dezembro, não se atenha a isso. Se atenha apenas ao recorte temporal que é feito para celebrar uma sacralidade de nascimento. Amém? E também não se esqueçam de meditar bastante profundamente sobre a morte de Cristo. O nascimento de Cristo se celebra, na morte de Cristo também é uma celebração, sim. Por que não? Porque começou bem e terminou melhor. Desfrutemos de seu nascimento. Desfrutemos de sua morte. Tomemos isso para nós. Que nós possamos nascer em Cristo uma nova vez e morrer para o mundo num verdadeiro Natal. Amém? Fiquem todos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo para todos uma ressurreição de vida, um renascimento. Desejo que vocês todos estejam nessa manjedoura que é o coração de Deus. Porque se vocês estiverem nessa manjedoura, Ele vai levar para o outro lado da manjedoura, que é a cruz. E sem cruz não há ressurreição. Deus abençoe a todos. Amém.